Ler é uma delícia. Nesse frio, então, com uma xícara de chá ao lado da poltrona, nossa, é um dos meus programas preferidos. Mas ler com outras pessoas pode ser melhor ainda. No vídeo de hoje eu vou falar de uma tendência que só cresce nos últimos tempos: os clubes de leitura. No século XVIII, burgueses e aristocratas franceses se encontravam em palacetes para ler livros e discutir as novidades intelectuais. Considerados indissociáveis do iluminismo e tendo papel fundamental para a circulação das ideias da Revolução Francesa, os clubes do livro ganharam uma de suas representações mais famosas em um quadro de Anissé Charles Gabriel Lemonnier, A Leitura da Tragédia de A Órfã da China, de Voltaire, no Salão de Madame Geoffrin. Nessa cena, a gente vê mais de 40 pessoas ilustres reunidas no salão da famosa anfitriã Madame Geoffrin. Entre essas pessoas estão famosos como Montesquieu e Diderot. Todos estão ali para escutar a leitura da tragédia de Voltaire, A Órfã da China. E esse quadro captura bem a atmosfera intelectual e social desses salões literários. Nessa obra, a gente vê que a maioria dos participantes são homens, mas no século seguinte, as mulheres começaram a ter uma participação expressiva nesses salões. Em 1868, jornalistas mulheres foram impedidas de participar de um evento literário nos Estados Unidos simplesmente por serem mulheres. Então, uma das jornalistas, Jane Cunningham Crowley, decidiu fundar o Soroses, um clube de mulheres voltado aos estudos e às leituras. Essa iniciativa foi pioneira e inspirou muitas outras. Na segunda metade do século XIX, nos Estados Unidos, várias outras associações de mulheres começaram a nascer. Esses clubes criavam coleções de livros para os seus membros e passaram também a fundar bibliotecas públicas comunitárias. Hoje, estima-se que 75% das bibliotecas públicas dos Estados Unidos existem por conta dessa iniciativa dos clubes de leitura das mulheres. Com o tempo, os clubes de leitura assumiram diversas formas, de reuniões com chá e bolachas até jantares elegantes, de programas de TV até debates presenciais e virtuais. Nos últimos anos, principalmente depois da pandemia, o número de clubes do livro tem crescido, principalmente entre a geração dos millennials e a geração Z. Esses grupos buscam novas formas de socializar. Além disso, o interesse crescente pelos clubes do livro mostram que as pessoas querem experiências presenciais. Elas também procuram um jeito agradável de se distanciar um pouco das telas. Existe clube do livro para todo tipo de leitor. De terror, livros queer, voltados para a psicanálise, feministas, divididos por país, entre muitos outros. Tem crescido também os clubes silenciosos. Olhem que interessante. As pessoas se reúnem em cafés, livrarias ou bibliotecas para simplesmente ler. Cada um escolhe o seu livro. E depois eles conversam sobre o que leram. Mas por que participar de um clube de leitura? Bom, provavelmente você sabe dos benefícios da literatura e da leitura para a nossa mente, para a nossa criatividade, para o nosso bem-estar, para a nossa formação e saúde em geral. Eu já fiz vários vídeos sobre esses temas. Aqui em cima vai aparecer um link para a nossa playlist. Eu já falei até sobre como ler ficção ajuda a viver mais. Participar de um clube de leitura tem uma vantagem a mais. Essa atividade pode ajudar a retomar e a manter o hábito de leitura, já que é um compromisso com outras pessoas. Fora que compartilhar o que você leu, as suas impressões, escutar o que os outros acharam é um processo muito enriquecedor, porque cada leitura é uma experiência diferente para cada um. Um clube do livro acaba sendo uma janela para outros mundos, porque quando você escuta o que outras pessoas perceberam da história, ela vai se dilatando, vai ficando maior e mais rica. Porque a história sempre pode ser lida por muitas perspectivas. Num clube de leitura, você pode ler livros que jamais escolheria, obras que você nunca ouviu falar. Nesse sentido, um clube do livro é também uma maneira de descobrir novos títulos. E é por isso que se juntar a um clube de leitura de alguém que você admira pode ser uma ótima ideia. Emma Watson, Reese Witherspoon, Oprah Winfrey,
Emma Roberts, Sarah Jessica Parker, Dua Lipa. Além de grandes nomes do entretenimento, essas mulheres têm um outro ponto em comum: os clubes de leitura, que arrastam multidões. Os clubes do livro, liderados por pessoas famosas, estão se tornando um fenômeno. E entre eles, Oprah Winfrey foi a pioneira. O seu clube do livro existe há quase 30 anos, porque começou em 1996. Oprah e sua estagiária, Alice McGee, adoravam trocar livros e conversar sobre o que cada uma estava lendo. Anos mais tarde, quando Oprah subiu na hierarquia e se tornou uma produtora sênior, Alice sugeriu a ela que o público do Oprah Show poderia talvez ter interesse nessas discussões literárias que as duas mantinham nos bastidores. No começo, a equipe ficou bem cética. Como falar de um livro, sendo que o público não teria lido a obra? Depois, eles entenderam que, se eles anunciassem o livro e dessem tempo para as pessoas lerem, depois parte significativa desse público estaria engajada e eles poderiam então apresentar uma discussão da obra. Então nasceu o Oprah's Book Club, que ficou 15 anos no ar como um segmento de discussão no programa The Oprah Winfrey Show. Com o fim do programa, o Clube do Livro se atualizou. Ele se mantém ativo na internet e tem até um podcast com entrevistas com os autores. Ao longo dos anos, as indicações de Oprah Winfrey variaram muito. Livros de ficção, livros de ajuda espiritual e autoajuda, e também investigações sobre o clima social e político do momento. Toni Morrison, Gabriel Garcia Marques e Maya Angelou são autores que sempre aparecem nas listas de Oprah Winfrey. Alguns livros menores viraram best-sellers quando entraram no clube do livro da poderosa apresentadora. Quando ela indica um livro, as vendas sobem e muito, em alguns casos, até milhões de cópias a mais. Isso que é poder, hein, gente? Esse fenômeno é tão conhecido que ganhou um nome, o efeito Oprah. Outro clube que também está se tornando poderoso é o Reese's Book Club, da atriz Reese Witherspoon. Tudo isso começou com indicações de leitura da atriz no seu Instagram pessoal. Mas o Clube do Livro cresceu tanto que hoje faz parte da produtora da atriz, a Hello Sunshine. Focado em histórias de mulheres fortes, escritas por mulheres, o clube é um grande impulsionador de leitura. Os livros até ganham um selo de escolha do Clube do Livro da Reese na capa e são sucesso de vendas nas livrarias. A escolha de abril desse ano, The Most Fun We Ever Had, de Claire Lombardo, teve um aumento de apenas 10.000% nas vendas depois do anúncio. O sucesso foi tão grande que a produtora de Reese já adquiriu os direitos do livro para adaptar para as telas grandes. Inclusive, o Clube do Livro funciona como um laboratório para a produtora dela. Pequenos Incêndios por Toda Parte, de Celeste Ng, e Daisy Jones and the Six, de Taylor Jenkins Reid, são exemplos de obras que vieram do Clube do Livro e fizeram muito sucesso como séries audiovisuais depois. Aqui no Brasil, recentemente, tivemos uma amostra do poder desses clubes de leitura encabeçados por figuras populares da mídia. Em julho desse ano, o criador de conteúdo Felipe Neto anunciou o seu próprio Clube do Livro. A primeira obra escolhida foi o clássico Fahrenheit 451, de Ray Bradbury. Depois do anúncio, esse livro teve um aumento de mais de 75.000% nas vendas e o estoque na Amazon esgotou. O Clube do Livro do Felipe Neto pretende impulsionar a literatura e formar novos leitores no Brasil. O projeto conta com outros criadores de conteúdo, como Isa Lubrano, do canal Ler Antes de Morrer. Aqui no canal tem entrevista com a Isa, o link vai aparecer aqui em cima. A minha opinião? Eu acho mais ótimo que artistas e influenciadores usem o seu espaço para estimular a leitura e tentar formar novos leitores. Existem também vários clubes do livro organizados por instituições, como bibliotecas públicas, as unidades do SESC e até bibliotecas digitais. Esse é o caso da Biblion, uma biblioteca digital gratuita que tem clubes de poesia, literatura infanto-juvenil, livros escritos por mulheres, de pensadores da atualidade, entre outros.
E todos os livros digitais são distribuídos gratuitamente. O link para você conhecer o projeto está aqui na descrição do vídeo. Além, é claro, dos diversos clubes independentes que a gente encontra navegando pelas redes sociais. Aliás, você pode criar o seu clube de leitura. Por que não? Reúna os seus amigos para ler um livro e discuti-lo. Aliás, acho que eu posso criar um clube de leitura, hein? Vocês participariam? Agora eu quero saber se vocês já participaram ou participam de algum clube de leitura. Como foi a experiência? Me contem tudo aqui nos comentários. A gente se vê na próxima semana, como sempre, com mais um vídeo. Tchau!